Tudo bem? Começando a live da manhã e hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante. O acaso favorece a mente preparada. O acaso favorece a mente preparada. Isso aqui é uma das coisas que eu acho assim mais importantes. Por quê? Porque as pessoas, elas acham que eu preciso fazer um bom trabalho, eu preciso entender de marketing. Se eu fizer um bom trabalho, se eu entender de marketing, tá bom, eu vou ter sucesso. De certa forma, para você crescer aqui profissionalmente, se você tiver um bom trabalho, se entender de marketing, você vai conseguir um crescimento. Só que existem oportunidades que dependem muito de você mudar como pessoa. Uma coisa que eu falei no projeto 30 dias, que começou essa semana, foi que oportunidades elas vão surgir na sua vida. Só que você tem que estar preparado para essas oportunidades. E você precisa evoluir como pessoa. Você precisa evoluir a sua percepção. Percepção é uma coisa assim muito importante. Quem mais tem percepção de mundo, mais tem histórias para contar, mais tem potencial de crescimento, mais tem potencial de aproveitar oportunidades. Quem não tem percepção, nem oportunidades percebe. Mas, Humberto, o que é percepção? Percepção é você ter um olhar apurado, é você treinar o seu olhar. É você treinar o seu olhar para enxergar o que é belo, para enxergar no olho da outra pessoa o que ela quer. Isso se chama empatia. Para você conseguir entender o outro, para você conseguir entender o que vai ser uma tendência, para você conseguir entender como gerenciar os seus recursos da melhor forma possível, para você entender de mercado, entender de crises, entender de inteligência emocional. Enfim, tudo isso depende de você evoluir como pessoa. A percepção, ela te faz uma pessoa muito mais apurada para construir coisas realmente grandes. Hoje em dia, a gente vive a era da superficialidade. As pessoas vão lá, fazem cursos, aprendem o básico de alguma coisa e elas acham que aquilo é o suficiente. E elas acham que elas estão arrasando. Só que essa superficialidade torna as coisas muito rasas hoje em dia. E as coisas serem rasas te atrapalham muito, muito mesmo no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E aí, qualquer crise você cai, qualquer desafio você cai. Ou muitas vezes você está diante de grandes oportunidades e você não consegue pegar. Você não consegue abraçar. Você não consegue chegar lá. A era dos vídeos curtos hoje em dia está treinando a cabeça das pessoas para isso. Se você é uma pessoa que é viciada em Reels, viciada em TikTok, viciada em... começa a perceber o seu nível de paciência para vídeos longos. Começa a perceber o seu nível de paciência para aquilo que é mais denso. Para um livro. Você sabia que as pessoas cada vez menos elas têm paciência para ler livros? Porque a tarefa de você ler um livro não se compara ao nível de dopamina que você recebe vendo um vídeo curto. E aí você está acostumado a ver informação, começo, meio e fim, pá, 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 pá. Você vai ler um livro, cara, dá uma inquietação, dá uma vontade de olhar no celular, dá vontade de ver o que está acontecendo, dá uma vontade, aquela ansiedade de ver alguma coisa acontecendo. Você não consegue ler um livro, você não consegue fazer uma tarefa simples, ler um livro. Por causa da ansiedade que é treinada na gente sobre redes sociais. Eu vou dar uma recomendação para vocês. Netflix, O Dilema das Redes. Quem aqui já assistiu Netflix, O Dilema das Redes? Assista. Você vai ver o que eles estão fazendo com a gente. Existem pessoas, engenheiros sociais, estudando todo santo dia para olhar o que vicia nas pessoas e replicar e melhorar, e melhorar, e melhorar, e melhorar, e melhorar, e melhorar. Ao ponto das pessoas ficarem travadas.
Teve um amigo meu que ele falou que ia ter que fazer uma cirurgia. Apertei, ó, caramba, melhoras pra você, hein? Cirurgia do quê? Aí ele falou de boa, né? Falou assim, hemorroidas. Falei, hemorroidas, caramba. Aí ele falou, sabe por quê? Eu perguntei por quê? Ele falou assim, porque eu fico mexendo no celular enquanto eu vou no banheiro. E isso é ruim, isso causa hemorroidas. Falei, cara, eu já ouvi falar nisso, mas não sabia que era tão sério. Ele falou, é. O negócio pode virar nível 2, nível 3. Aí ele falou que ele era viciado em celular, ele ia no banheiro, ele ficava lá mexendo no celular, mexendo no celular, mexendo no celular. Olha o nível. Mas eu não tô falando o nível dele, o nível normal das pessoas. Entende? E isso daqui mexe com a sua cabeça num ponto que você só vai procurar superficialidade. Você só vai procurar informação rasa. E aí quando você muda isso para o seu lado profissional, por mais que você faça faculdade, por mais que você faça grandes cursos, por mais que você esteja nos lugares, a sua mente vai tender a pegar o que é superficial. A sua mente vai tender a não ter paciência com o que não é superficial. E isso atrapalha muito o desenvolvimento intelectual, atrapalha muito no desenvolvimento de percepção. Bastante. E você olha para um lado, olha para o outro, e você vê um monte de pessoas, um monte de profissionais da sua área mesmo, pessoas que estão rasas. A ideia é o quê? É você preparar a tua mente. É você lutar contra a maré aqui. Porque dessa forma, você consegue não só se destacar, mas você consegue ser uma pessoa preparada para a guerra, preparada para o desafio, preparada para grandes oportunidades que vão pingar aí na tua mesa. Entende? Não é só estudar sobre o seu serviço. É desenvolver-se como ser humano, ler livros, ver séries, aumentar repertório cultural. Isso vai fazer com que você fale melhor. Isso vai fazer com que você entenda as pessoas melhor. Isso vai fazer com que você tenha visão, percepção. Vou bater muito nessa tecla. Isso aqui vai melhorar as suas coisas. A um ponto de bater uma oportunidade na tua mesa e você saber aproveitar. E você saber o que fazer. Você saber também criar oportunidades. Tá? A gente vive num momento econômico de recessão. Um momento econômico que a gente tem que estar se desafiando. A gente tem que estar inovando. A gente tem que estar aproveitando o máximo possível daquilo que a gente tem em mãos. Não é um momento de abundância. É um momento de retração. Então é um momento que muita gente acaba ficando pelo caminho. Muita gente acaba desistindo. Muita gente acaba continuando, porém desistindo. Vários e vários mentorados aí que tiveram faturamentos altos, chegaram a um nível de dificuldade para manter. E aí vem aquela coisa de, mano, vamos manter isso daqui. Vamos fazer isso daqui. Aí você vê que a mente da pessoa não está treinada para aquilo. Ela acaba enfrentando mais dificuldade. Só que aí dentro da mentoria eu consigo direcionar. Mas eu digo assim, se a pessoa não tivesse dentro de uma mentoria, se ela não tivesse dentro de um acompanhamento, cara, várias vezes eu dou conselhos para as pessoas que, se elas estivessem sozinhas, muitas vezes elas teriam caído. Muitas vezes elas teriam caído, porque realmente é desafiador. Você tem que aproveitar o máximo. Custo por clique do anúncio, o que você vai fazer, o que você vai postar, tudo. Porque é um momento mais difícil. Mas mesmo no momento difícil você consegue crescer bastante. Eu tenho vários alunos crescendo bastante, se mantendo e tudo mais. Só que você tem que ter uma mente preparada. Você tem que ter uma inteligência emocional forte para aguentar a pressão. Porque muitas vezes vai vir uma pressão, muitas vezes vai vir um desafio. Isso é empreendedorismo. O empreendedorismo é enfrentar desafios. Agora, é muito mais fácil você enfrentar desafios e estar aberta para oportunidades se a sua mente é diferente, se você é uma pessoa mais inteligente, se você é uma pessoa com mais repertório, do que simplesmente na superficialidade. Então, o meu conselho aqui com essa live para você é o quê? Estude o teu intelecto.
Aprenda coisas diferentes. Se você não gosta de ler, cara, no YouTube tem muito audiobook. Vai lá, pega um audiobook. Sei lá, pega, escolhe, manda o chat GPT te mandar os 50 temas que você tem que ler. Aí você vai lá e pega um e pega. Sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre inteligência emocional, sobre mindset, enfim. Estude. Se torne uma pessoa melhor. Se você for olhar as pessoas que estão no topo na sua profissão, nem todo mundo começou do mesmo lugar. Isso aqui eu evidencio bastante. Nem todo mundo começou do mesmo lugar. Tem gente que estudou escola particular o tempo inteiro, teve uma educação diferenciada, tem uma bagagem muito grande. Aí com a rede social, a pessoa ela já tem um desenvolvimento aqui, ela consegue crescer mais rápido. Ela consegue perceber coisas que você não está percebendo. Às vezes você olha aquela pessoa arrebentando, dando palestra, fazendo um monte de coisa, mas como que será que foi o bastidor dessa pessoa? Com certeza ela não é uma pessoa rasa. Muitas vezes é uma pessoa que já tem um desenvolvimento. Então você que está começando agora, é importante você desenvolver isso daqui, porque você vai competir com pessoas muito boas. Você vai competir com pessoas que fizeram teatro a vida toda, você vai competir com pessoas que estudaram escola particular, fizeram faculdade, fizeram um monte de coisa. Não é só a profissão, não é só o fazer cabelo, não é só aquilo que você faz, mas é o seu posicionamento, a sua visão de mundo. E se você quer chegar num nível grande, realmente de verdade, leva isso a sério. Se desenvolve intelectualmente. Isso aqui é um recurso de longo prazo. Com a superficialidade, com um bom trabalho, com o marketing, como eu falei no início, você consegue vencer. Você consegue faturar aí seus 10 mil, 20 mil em euros, 2 mil euros, 4, 6, consegue. Mas dificilmente você consegue abraçar grandes oportunidades se você não desenvolver a sua mente, se você não abraçar repertório, se você não desenvolver o seu olhar, percepção. Percepção vem de intelecto também. Invista em se tornar uma pessoa mais inteligente. Invista nisso. Tá? Então, minha recomendação, meu exercício a partir dessa live. Toda semana, pega um audiobook novo e ouve. Você vai lavar louça, você vai levar as crianças na escola, na volta, você vai treinar na academia, bota o fone de ouvido e ouve. Ouve. Vai absorvendo conteúdo, vai absorvendo. Se você fizer isso um por semana, no final do ano você vai ter consumido 52 livros. Muito mais do que provavelmente na sua vida toda. O quanto que você vai mudar, o quanto que a tua mente vai expandir, o quanto que você vai estar preparada para as oportunidades que vão chegar. Vai melhorar muito, muito mesmo. Muito mesmo. A gente está numa era que a gente evidencia muito a prática. Eu falo muito sobre isso. Olha, põe em prática, a prática vale mais do que a teoria. E eu concordo absolutamente, eu falo sobre isso. Só que a teoria é importante. A teoria, ela te traz repertório para você ter uma sofisticação melhor quando você vai colocar em prática. Tá? Então, observe isso. Tem muita coisa de oportunidades que eu consegui na minha vida que eu não teria conseguido se eu não tivesse conhecimentos de mercado financeiro, se eu não tivesse conhecimentos de mentalidade, se eu não tivesse conhecimentos da mente humana, das pessoas, autoconhecimento, repertório cultural, entre várias outras coisas. Entre várias outras coisas. Recentemente eu fechei uma sociedade com uma marca de produtos de cosméticos que, cara, o que a gente desenvolveu lá e a oportunidade que apareceu na minha mão foi por causa de competência, foi por causa de visão. Eu trouxe a minha visão, eu trouxe fundamentos, a gente fez um estudo lá. Cara, eu me tornei sócio da marca. Foi uma oportunidade que caiu no meu colo. Mas se eu não estivesse preparado, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir.
E é um projeto que eu vou te falar, é um projeto grande que a gente tem. É um projeto assim muito legal mesmo. Foi uma oportunidade incrível que caiu na minha mão. Mas é preparação. Preparação. Então eu jogo para você também. Existem oportunidades muito maiores do que atender no seu espaço aí. Existem oportunidades muito maiores do que os atendimentos que você faz no dia a dia. Esses atendimentos que você faz no dia a dia, tudo que você faz no dia a dia, eles são uma preparação para algo muito maior que você pode viver. Muito maior. Só que você tem que estar apta a receber essas oportunidades. É como se fosse uma antena. Se você não tem uma antena com a tecnologia boa o suficiente, você não consegue absorver determinado sinal, você não consegue absorver determinada frequência, você não consegue muitas vezes pegar um sinal de longe, um sinal de satélite. Você precisa da antena certa e preparada. Você precisa ser essa antena. O acaso favorece a mente preparada. Prepara a tua mente, leva isso a sério de verdade. De verdade. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, mas com isso na mente. Eu vou me tornar uma pessoa mais inteligente. Eu vou me tornar uma pessoa com mais repertório. Eu vou me tornar uma pessoa com mais visão. Estude, estude. Estude mesmo. A vida toda. Você vai ver que o seu papo vai mudar, sua percepção de mundo vai mudar, sua percepção de pessoas vai mudar, oportunidades você vai começar a enxergar. Cara, a sua vida vai mudar se você se tornar uma pessoa mais inteligente. Faça isso, de verdade. Não se contente em ser apenas a sua profissão. Se torne uma pessoa mais inteligente, que você vai ver que tudo vai mudar. Começa com esse exercício que eu falei, um audiobook por semana, dá conta? Vambora, vamos fazer isso? É um belo começo. Vamos nessa, vamos fazer a nossa conexão de hoje. Se fez sentido para vocês, manda aí. Espero ter trazido grandes insights para você. E esse é um assunto que mais deu resultado da minha vida. Um dos assuntos, né? Existem, assim, sacadas diretas, técnicas diretas, mas uma coisa que eu digo, assim, que realmente é densa, que realmente traz resultado de longo prazo e muito forte, me fortalece, é isso aqui que eu falei para vocês hoje. Absorvam isso, absorvam esse aconselhamento que eu trouxe para vocês. Tá bom? Se tornem pessoas mais inteligentes. Vamos nessa. Fecha os seus olhos e respira fundo 3 vezes, acalmando teu coração, se conectando apenas com a sua respiração. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela nossa união, por mais essa conexão, por essa live, por essa oportunidade. Muito obrigado por mais um tijolinho nessa construção desse 2025, que é um ano de propósito que a gente colocou em nossas vidas. Que o Senhor abençoe esse propósito. Que o Senhor não nos desvie desse caminho, nos ajude a trilharmos esse caminho de maneira consistente. Mesmo que existam motivos para a gente parar, motivos para a gente desistir, motivos para a gente se preocupar mais, que venhamos continuar construindo um tijolinho de cada vez esse projeto de 2025. E que venhamos absorver essa mensagem de hoje, de nos tornarmos pessoas mais inteligentes, de prepararmos a nossa mente em todos os sentidos, em todas as inteligências. Inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência de raciocínio lógico, inteligência de espaço, que venhamos nos desenvolver em todas as inteligências e venhamos adquirir percepção de mundo, empatia com as pessoas, porque a chave está aqui. Respira fundo, estica seus braços, fala assim, ó, vamos pra cima, 2025 é o meu ano, tamo junto,
Vamos nessa. Um abraço, fica com Deus. Amanhã quero ver você aqui de novo, construindo junto comigo um tijolo de cada vez. Você que é nova aqui, vai lá no meu destaque podcast. A gente posta todas essas lives no Spotify. Vai ouvir música, vai pra academia, vai alguma coisa. Coloca isso aqui. São mensagens curtas e diretas para a gente construir um tijolo a cada dia. Tá bom? Tamo junto. Vamos nessa. Um abraço, fica com Deus. Dila, Lidiane, Jéssica, Marina Ribeiro, vamos nessa. Tchau, tchau.